Vamos lá então, segunda parte. Agora o conteúdo é de. Tá gravando mesmo? Deixa eu conferir. Tá. O conteúdo agora é de proteínas, certo? Esse é mais um componente macromolecular dos seres humanos, que a gente engloba carboidratos, proteínas e lipídios. Carboidratos caíram na primeira prova, lipídios já falei, e agora proteínas. Basicamente, as proteínas são polímeros. O que são polímeros? Polímeros são moléculas formadas por muitas pequenas partes. Só que são, assim, muitas mesmas. A gente está falando, às vezes, de até de centenas ou até milhares. Formadas por monômeros. Monômeros são as pequenas partes dos polímeros. E quais são as pequenas partes das proteínas? A pequena parte da proteína são os aminoácidos, esses carinhas aqui nessa representação. Então, aminoácidos formam proteínas. Aminoácidos são monômeros e monômeros são unidades de repetição, unidades pequenas que juntas às centenas e milhares formam polímeros. Um exemplo, aminoácidos formando proteínas. É para isso que a gente começa estudando o que é o aminoácido. O aminoácido que a gente estuda é principalmente o alfa-aminoácido. O alfa-aminoácido é esse carinha aqui. Alfa porque existe ômega e os caralho para outras classificações. Mas basicamente a estrutura básica dele é possuir 4 ligantes. 3 deles são sempre fixos. Deixa eu ver se eu acho uma imagem melhor, porque isso aqui está muito feia. Aqui. Aqui dá para ver. Existem 3 ligantes que são sempre fixos a esse carbono alfa. Um grupo amino, um grupo carboxilo. Nesse aqui ele já está do jeito de algo que eu vou explicar depois, mas basicamente, deixa eu desenhar aqui do lado. Não. Cadê? Não vou desenhar, mas basicamente o grupo amino ele é um NH2 e aqui é um C dupla O, OH. O que é sempre fixo? O grupo carboxilo, que apresenta um ácido carboxílico, quando a gente pensa na função orgânica dessa molécula, e um grupo amina, que tem um NH2, pensando na função orgânica dele. E um hidrogênio. Esse hidrogênio é sempre chave e ele está sempre ali. Porém, o que torna todo aminoácido diferente é a cadeia lateral. É o que a gente chama desse R. Cada aminoácido tem uma cadeia lateral diferente. Então, isso vai diferenciar cada um e vai dar propriedades, vai dar características diferentes para cada um. E é por isso que a gente vai dividir os tipos de aminoácido. Certo? Aqui alguns exemplos de carboidrato, de aminoácidos. Mas antes disso, a gente tem que entender como se forma a proteína, porque esses monômeros, como eu disse, eles vão formar um polímero, ou seja, os aminoácidos vão formar proteínas, mas como? Eles têm que se ligar de alguma forma. E eles vão se ligando um a um, pelo que a gente chama de enlace peptídico ou ligação peptídica. Aqui, a gente tem 2 aminoácidos, um aqui na esquerda, um aqui na direita, e é basicamente a mesma coisa que acontece na formação da gordura. Basicamente é forte, mas é parecido, porque eles também liberam uma água. O que acontece? O carboxílico, o ácido carboxílico de um aminoácido reage com um grupo amino do outro. E nessa brincadeira, um OH do ácido carboxílico ele é perdido e o hidrogênio da amina é perdido. Para quê?
para que esse carbono e esse nitrogênio se unam diretamente. O que eu faço? Eu elimino essa água e eu colo os dois aminoácidos. A partir disso, os aminoácidos estão juntos. É a partir da formação de dois aminoácidos que eu vou formar peptídeos. Viu? Qual que é a diferença nessa imagem do aminoácido para o peptídeo? O aminoácido, eles estão só jogados, eles não estão ligados. O peptídeo, ele está ligado. Seja um dipeptídeo, um tripeptídeo, um polipeptídeo, um oligopeptídeo, quando eu já junto muitos aminoácidos, e depois quando eu tenho uma proteína, ou seja, eu tenho muito mais do que alguns ou dezenas de aminoácidos, eu tenho uma cadeia inteira, gigantesca, de aminoácidos. Bem, eles são formados por enlaces peptídicos que liberam uma molécula de água. Lembrando que o que se une, quais são os grupos responsáveis pela união de aminoácidos? Grupo carboxílico e grupo amino, ou carboxilo e amino, né, em espanhol. Nunca o radical. O radical, ele determina outras coisas depois. O que une os aminoácidos são os grupos carboxilo e grupo amino. Nossa, eu tô engasgando bem, hein? Tá. Por causa disso, ou melhor, por causa do radical, aquilo que é diferente em cada aminoácido, a gente vai dividir os 20 aminoácidos em 4 categorias. E uma coisa que vai ser muito importante, eu sei que a professora não vai pedir isso, mas eu acho que é legal entender o porquê. Porque, primeiro que quando ela explicou eu achei estranho, eu não entendi muito bem, mas também é um conhecimento que vai ajudar. A gente tem que falar sobre polaridade e sobre teoria ácido-base. Uma coisa para começar. Quando a gente pensa em matéria, quando a gente pensa em átomo, quando a gente pensa em molécula, a gente está pensando nesse carinha aqui. Isso aqui é uma forma simplificada, ele é muito mais complexo que isso. Esse aqui é um modelo já um tanto quanto ultrapassado, mas ele é bem didático e a gente consegue entender algumas coisas. Esse aqui é o átomo. O átomo, ele tem duas partes principais. O núcleo, que é aquele pontinho preto, e a eletrosfera. A eletrosfera é esse grande espaço vazio onde elétrons orbitam. Por que isso é importante? Porque são os elétrons, são esses carinhas que orbitam que, que geram as... Nossa, meu Deus, eu não estou sabendo falar. Que geram as características dos átomos. Quando os átomos se ligam, principalmente por enlaces covalentes, eles compartilham esses carinhos. Eles compartilham esses elétrons. E são esses elétrons que definem a polaridade de uma molécula. A partir do quê? De uma característica, de uma... Como é que é o nome? Esqueci o nome agora, mas basicamente por causa de uma característica intrínseca de cada átomo, chamado eletronegatividade. Cada átomo tem uma eletronegatividade diferente. O que é eletronegatividade? É a capacidade dele de puxar elétron. Nessa ligação, a ligação covalente, que envolve compartilhar elétrons, alguém sempre puxa mais que o outro. Por quê? Porque alguém é sempre mais eletronegativo que o outro. E essa relação, esse cabo de guerra de quem puxa mais elétron, quem puxa menos, que vai gerar a polaridade nas moléculas. Vamos pegar a molécula de água, por exemplo. A molécula de água, ela tem um oxigênio e ela tem 2 hidrogênios. A gente não precisa entrar nos detalhes, mas os átomos mais eletronegativos, que mais puxam elétron, são flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, quando a gente olhar para eles, em uma molécula, a gente vai pensar que ali tem uma polaridade, que ali é um ponto um pouco polar. Por quê? Porque essa é uma região, esse é um átomo que puxa o elétron. Ele tem essa característica. Aqui eu desenhei
os 8 elétrons que estabilizam o oxigênio. 6, esses pretinhos, já são dele. 2 são do hidrogênio, mas ele não compartilha e fica cada um no seu canto. Ele puxa isso. Então, aqui na parte do oxigênio, essa região que eu delimitei aqui para cima, ela fica muito negativa. Pensando em cargas elétricas, ela acumula carga elétrica e ela gera polos. Ela gera polos diferentes, um polo negativo e um polo positivo. Por isso que a molécula d'água é polar, por isso que ela apresenta polaridade, porque ela tem uma parte que é negativa e uma parte que é positiva. Isso vale a mesma coisa para o ácido graxo. Por que o ácido graxo ele tem uma parte polar e uma parte apolar? Aquilo que a gente diz que torna ele anfipático. Por quê? Porque a gente tem átomos eletronegativos, átomos que puxam elétron. Se eles puxam elétron, eles aglutinam, eles... Puxa, eu tô esquecendo as palavras. Eles pegam para si os elétrons, eles armazenam no termo... Ai, meu Deus. Corta essa parte. Eles puxam esses elétrons para eles guardam tudo, eles mantêm eles numa parte só da molécula. Que isso ocasiona? Eles formam polos. Essa parte do ácido carboxílico concentra a maior parte dos elétrons, eles são puxados para esse lado. Então isso cria um polo negativo. Lembrando que o elétron tem carga negativa, então para onde ele vai é formado um polo negativo. Enquanto a cadeia carbônica, que não tem uma grande diferença de eletronegatividade e é muito grande, os elétrons ficam de forma normal, eles não são tão polarizados, eles não ficam só num lado. Por isso que aqui existe um polo positivo, existe uma cadeia hidrofóbica. Legal? Acho que é isso sobre polaridade. Enquanto existe também a teoria ácido-base. O que é um ácido, o que é uma base e por que isso vai ser importante para a gente. Existem diversas teorias ácido-base. Existe de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis, mas a gente vai pensar na de Bronsted-Lowry. Inclusive, se eu não me engano, o primeiro ou segundo capítulo do CARP, oitava edição, explica mais sobre isso se vocês quiserem ler. Mas basicamente, a teoria do Bronsted-Lowry é muito... Ela é muito específica, mas ela explica bem ácidos e bases orgânicos. Porque ácidos e bases orgânicos são formados por funções orgânicas específicas. O ácido carboxílico e a amina. Eu sei que isso não é uma aula de química, mas é importante. O que cada um faz? Um ácido perde hidrogênio. Um ácido perde esse próton, esse H+. Enquanto a base ela ganha esse hidrogênio, ela recebe. Essa é a característica dela. Um ácido carboxílico, ele tem a capacidade de perder esse OH dele. Igual esse carinha aqui tem um ácido graxo, ele é um ácido graxo por quê? Porque ele tem um ácido carboxílico. Mas ele pode perder esse hidrogênio dele e o que acontece depois? Ele perde um hidrogênio mais e ele fica com O menos. Ele ganha uma carga. O oxigênio tem uma carga formal, que a gente chama. Enquanto a base, ela ganha esse hidrogênio. Ela ganha uma carga positiva. E o que acontece depois que ela ganha isso? Ou seja, que ela faz o seu papel como base, ela ganha uma carga formal positiva. Ela tem uma carga para valer. Lembrando que isso é basicamente uma das teorias, mas que ela serve bem para explicar. Então vamos lá. Existem 4 classificações e a primeira classificação é a polar com carga. Vamos lá. Por que ela é polar? Lembrando que a gente está pensando nos radicais. Vou pegar a imagem aqui. Tomara que dê para ver. O radical está em vermelho e a gente percebe uma coisa. Todos os exemplos, o que não é radical, que a gente vê aqui como grupo
carboxilo e grupo amino. Oxi, calma aí que deu ruim aqui. Compartilhar. Seguinte. Pá. Tá. O grupo carboxilo, que eu marquei aqui na direita, ele tá... Eles estão desse jeito para marcar que eles podem fazer eles podem formar os enlaces peptídicos. Não necessariamente que eles, nesse caso aqui, vão dar a característica do aminoácido. Não é bem isso. Porque quem dá a característica do aminoácido é a... Ai meu Deus, eu estou muito lerdo. É o radical. Vamos pegar esse primeiro caso. Lembrando que isso aqui é um polar com carga. O que torna esse radical polar? Átomos altamente eletronegativos. Qual que é o átomo eletronegativo nesse caso? O oxigênio. O que o oxigênio faz? Ele puxa o elétron para ele. Ele puxa os elétrons nesse sentido. Isso gera uma polaridade na molécula. Uma molécula que disputa elétrons para tudo que é lado. Então a gente vai ter polos. Nesse caso, a gente vai ter um polo mais negativo aqui em cima, um polo negativo aqui embaixo, um polo mais positivo aqui embaixo, ou melhor, mais negativo, porque a gente tem um nitrogênio aqui embaixo. O que isso gera? Isso gera polos, enquanto aqui no meio da molécula a gente vai ter um polo mais positivo. Aqui por fora a gente tem polos negativos. É isso que torna a molécula polar. Ela é dividida nessa separação, nessa concentração de íons, ou melhor, de elétrons. Ok, e é isso que torna ela polar. Mas por que ela tem carga? Porque nessa parte de cima ela tinha o quê? Nesse radical, ela tinha um ácido. Ela tinha um ácido que perdeu um hidrogênio. Perdeu um hidrogênio, e o que ela adquiriu ao perder um hidrogênio? Uma carga. Ela adquiriu esse O-. Ela está exercendo, esse radical está exercendo sua característica ácida. O mesmo acontece aqui. Ácido glutâmico. Por que ele é ácido? Porque ele é um aminoácido também. Mas principalmente porque ele tem um ácido carboxílico. Aqui é outro exemplo. O que ele está fazendo? O que esse radical está fazendo? Exercendo essa característica básica, que é receber um hidrogênio. Porque isso aqui era antes um NH2. Só que o radical, o que acontece? Ele recebe o H+, e ele ganha uma carga. Sem contar que aqui a gente tem um nitrogênio. Nitrogênio esse que é muito eletronegativo e puxa elétron, gerando novamente mais uma divisão na molécula e gerando polos, tornando a molécula polar. Outro exemplo, a arginina e a histidina, que estão aqui. Ok. Segunda classificação, polares sem carga. Aí a gente vem para a segunda situação. O que a gente vai encontrar aqui? Um oxigênio. Oxigênio, átomo altamente eletronegativo. O que ele faz? Puxa elétron. Por que ele puxa elétron? Porque é uma característica dele. Não precisamos entrar no porquê. Ele puxa elétron. Mas não tem um ácido carboxílico agindo como um ácido. Não tem uma amina agindo como uma base. Então, essa parte não tem uma carga. É estranho, mas ele é apolar por causa do fato de ter um átomo eletronegativo, mas ele não age dessa forma aqui. Então ele não vai ter uma carga. O mesmo vale para treonina, o oxigênio aqui. Isso aqui vale para essa molécula também, a glutamina. Mas tem um NH2 aqui. Sim, mas é um NH2 unido com um carbono e um dupla O. Ele não é uma amina, ele é uma amida, que a gente chama. Então, não é só porque você vê um NH2 que ele vai agir daquele jeito. Asparagina, tirosina também. O que torna a tirosina polar? Esse OH aqui em cima.
átomo eletronegativo. Existem agora os não polares, certo? Os não polares, o radical deles não tem essa polaridade. Polaridade gerada por átomos eletronegativos. Lembra que eu falei que essa cadeia carbônica ela concentra a carga positiva, não só porque os elétrons dela estão sendo puxados por outra parte, mas porque a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio é pequena? Se a diferença entre essa eletronegatividade é pequena, quer dizer que os elétrons eles permanecem basicamente no mesmo lugar, não se formam polos. Por exemplo, eu não posso dividir essa molécula e pensar em uma parte positiva e uma parte negativa, porque ela é muito uniforme, ela funciona muito bem nesse sentido. E isso vai valer para todas essas moléculas. A gente vai perceber que a maior parte dos radicais não polares é basicamente carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Valina, carbono e hidrogênio. Leucina, carbono e hidrogênio. Isoleucina, carbono e hidrogênio. Metionina, tem um enxofre perdido ali, mas carbono e hidrogênio. Fenilalanina, isso aqui é um benzeno, mas o que o benzeno é feito? Carbono e hidrogênio. Mesma coisa aqui para o triptófano. Ah, mas tem um NH2 aqui. Mas em compensação tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbono e 1 nitrogênio. Então, a polaridade não existe só por causa do nitrogênio. E existem aminoácidos que, no caso, eles são diferentes. Eles têm propriedades únicas e eles têm que ser estudados à parte. O primeiro deles é a glicina. Esse carinha aqui, ele é o primeiro, ou melhor, o único a ter o radical como o hidrogênio. Então, o que a gente diz que todo carbono alfa é um carbono quiral, um carbono assimétrico, a gente fala isso na química, a glicina é o único aminoácido que não tem esse carbono quiral, esse carbono assimétrico. E o fato dela ser menorzinha, pelo fato do radical dela ter só um hidrogênio, permite com que ela se una de forma mais facilmente a outras glicinas. Então, isso permite que cadeias gigantescas tenham um ponto específico que ele pode torcer, que ele pode dobrar para se ligar, seja se ligar com outra cadeia ou se ligar na própria cadeia de enlaces peptídicos. Um exemplo disso... Nossa, eu vou ter que passar umas par de páginas aqui. Será que eu vou achar? Nossa, eu passei muito. Calma lá. Aqui. Um exemplo disso é essa imagem aqui. Não está muito boa, mas isso aqui está no livro do Carp, 8ª edição. Isso aqui é um canal de sódio. É uma proteína transmembrana, uma proteína integral, que o que ela faz? Ela permite a entrada de íons cálcio. Só que essa imagem é ela fechada. É o canal fechado na parte de baixo, porque ele fecha embaixo para abrir em cima, basicamente. E quem permite que ela feche? Quem permite que na prática aconteça essa junção aqui? É a glicina, porque dos dois lados de cada cadeia dessa aqui, o que tem? Tem uma glicina. Por causa dessa propriedade dela, ela permite que proteínas se unam
ou até a própria proteína se dobre e ela possa ter um plegamento. Plegamento. Acho que é assim que fala. Tá bom. Essa é a glicina. O primeiro aminoácido importante, que é único. Tem características únicas. O segundo é a prolina. A prolina, eu não entendi muito bem por que a gente separa tanto ela, qual que é o efeito prático disso, mas basicamente ela tem um grupo que é um anel. Um anel, quando a gente diz que um anel na química, é um momento que os carbonos eles fecham um ciclo. Eles fazem uma coisa fechada. Eles formam, seja lá um quadrado, um pentágono. Meu Deus, pentágono feio. Um pentágono como esse aqui. E é basicamente um ciclo. Ela é fechada. Ela não forma cadeias. E por causa disso, ela é um aminoácido hidrofóbico. Ela é não polar. Que se encaixa facilmente em uma estrutura que não se encaixa facilmente em uma estrutura secundária. Isso faz com que ela tenha uma classificação diferente. Isso faz com que ela seja um iminoácido. Importante isso, a professora passou no formulário, que era uma revisãozinha, então acho que vai cair. O tal do iminoácido. Quem que é um iminoácido? A prolina. E, por último, a gente tem a cisteína. O que a cisteína tem de importante? Ela tem de importante esse enxofre aqui moscando. Esse enxofre para fora, exposto, porque uma vez que ele está para fora da molécula, ele pode reagir, ele pode ligar. E com quem que ele vai ligar? Com outra cisteína. Ele vai formar o que a gente chama de enlace disulfuro. Disulfuro em espanhol, disulfeto em português. Aqui a gente vê, ó. Aqui a gente tem duas cisteínas e depois as cisteínas se ligando por uma ligação disulfuro. Disulfuro por quê? De 2, sulfuro de enxofre. Porque a ligação é formada por 2 enxofres. Eles aqui. E, bem, as pontes de sulfuro são importantes porque elas unem uma cadeia principal a outro peptídeo ou elas podem unir a própria cadeia peptídica. Como aqui, essa ligação une o mesmo o peptídeo nele, une a proteína em si, e essa aqui ela une a proteína com outra. Entendeu? Aqui, ó. Isso aqui é um outro exemplo, ou melhor, uma outra explicação, dizendo que as pontes de sulfuro ajudam a estabilizar as formas intrincadas, enroladas, torcidas das proteínas. Principalmente aquelas que estão sujeitas a um estresse físico e químico. E depois disso, a gente estuda as estruturas, as formas da proteína, porque a proteína, existem níveis de conformação, níveis estruturais. O primeiro é a estrutura primária. Ela segue essa ordem mesmo, primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária é aquilo que a gente viu no início, que aminoácidos se unem por enlaces peptídicos. O que é um enlace peptídico? É um tipo de enlace covalente. Aquele enlace, aquela ligação que é muito forte. É uma ligação forte, uma ligação para valer. E ela é basicamente uma linha de um monte de aminoácidos junto. Ela é um trenzinho, em que cada vagão é um aminoácido. Então vem um aminoácido que se liga com outro, se liga com outro, depois se liga com outro e vai formando. Ela é muito simples. Ela é o início da formação estrutural de uma proteína. Um exemplo é essa imagem aqui. Então, ele pega um aminoácido, outro, e eles vão juntando um atrás do outro. Essa é a estrutura primária. Importante dizer
que geralmente a estrutura primária ela não tem uma função, ela não tem um uso prático, digamos assim. Então desliga o computador. Depois disso, a estrutura primária ela vai passar para a estrutura secundária. O que é a estrutura secundária? É quando essa proteína, que geralmente na função primária, na estrutura primária é uma linha, é só uma linha sem, sem sentido, agora ela começa a ter um sentido, ela começa a se enrolar, ela começa a se ligar de algumas formas. E como que ela começa a se enrolar, como que ela começa a interagir entre si por meio de ligações de hidrogênio, que são um tipo de enlace não covalente. Existe um enlace covalente, que é o que forma a estrutura primária, é aquela ligação forte, e existem os enlaces de hidrogênio, né, que são tipos de enlace não covalente. São forças fracas, basicamente. E a partir disso são formados dois tipos de estruturas. A hélice alfa, que são quando essa linha estrutural, essa linha de aminoácidos, ela começa a se enrolar, formando uma hélice, parecendo a hélice do DNA mesmo. Ou a lâmina beta, ou cadeia beta. Qual que é a diferença entre as duas? Primeiro, a disposição dos átomos é muito diferente. Enquanto a cadeia alfa, ela era algo reto que começa a se contorcer, a, a folha beta, elas são cadeias que interagem de forma paralela. Ó, isso aqui é um bom exemplo. Aqui a gente tem, ou melhor, aqui a gente tem cadeias. E ao invés delas se enrolarem, em vez de elas começarem a se torcer, elas seguem paralelamente e as ligações de hidrogênio são perpendiculares ao sentido. Então, se a cadeia vai para a direita e essa cadeia vai para a esquerda, as ligações de hidrogênio acontecem perpendicularmente. Existe um ângulo de 90 graus entre elas. Aqui, o que são as ligações de hidrogênio? São esses pontinhos, esses três pontinhos aqui, ó. E por que elas são folhas? Porque elas são retas. São basicamente retas e elas são dobradinhas. Isso é algo que é uma característica delas e isso dá para elas uma resistência a uma tensão. Por isso que a seda, por exemplo, do bicho da seda, ela é formada por proteínas de cadeia beta, por exemplo. Não só, mas principalmente. Porque, como eu vou explicar daqui a pouco, a estrutura terciária é um conjunto das duas. Por outro lado, a cadeia alfa, ela se enrola, ela tem duas cadeias que elas meio que se abraçam. E os enlaces os enlaces de hidrogênio, eles não fazem isso. Eles são no mesmo sentido. Então, se a cadeia vai para cá, um enlace também vai para cá. Enlaces de hidrogênio entre oxigênio e hidrogênio, principalmente. Joia? Joia. Aí a gente chega num ponto que eu lembro no dia da aula, que a professora estava explicando isso, que eu e o Júlio a gente ficou discutindo, porque essa imagem, para explicar uma estrutura terciária, ela é muito ruim. Sendo muito sincero, ela é muito ruim porque isso aqui é uma estrutura secundária. É uma estrutura secundária do tipo hélice. Mas a professora colocou aqui e deu a entender que essa é a estrutura terciária. Mas não. A estrutura terciária, ela vai continuar se contorcendo, ela vai continuar interagindo entre si, mas ela vai ter múltiplas folhas alfa, cadeias alfa, múltiplas folhas beta. Um exemplo disso, e que forma a primeira classificação da estrutura terciária, que são as proteínas fibrosas, é o colágeno. O nosso livro de histologia,
na parte de tecido conjuntivo, ele explica isso, como o colágeno é formado. O colágeno, essa aqui é a molécula do colágeno. E a molécula do colágeno, ou seja, a fibra, a proteína fibrosa do colágeno, é formada por 3 hélices alfas. Então a gente consegue ver que tem as hélices alfas, as estruturas secundárias se combinando, se interagindo entre si. Aqui a gente tem uma, aqui a gente tem outra, aqui a gente tem uma terceira. E os enlaces, e como que elas interagem? Elas interagem por forças não covalentes, enlaces não covalentes, que eles vão interagir entre si. Quais enlaces são esses? É aqui o momento que eu saio, abro isso aqui. Cadê a imagem? Aqui a gente tem diferentes enlaces ou atrações. Existem forças de Van der Waals, existem atrações íon dipolo, existem ligações de sulfeto, por exemplo, ou enlaces de sulfuro, que fala, né? E por aí vai. Existem também ligações de hidrogênio, não sei se eu falei, forças de Van der Waals. Então, o que une a estrutura terciária são essas interações mais fracas e elas unem diferentes e numerosas folhas beta e cadeias alfa, hélices alfa. Não é essa imagem que a professora colocou completamente aleatória, sem explicar de uma estrutura secundária. Isso aqui é uma estrutura secundária, não é uma estrutura terciária. Bem, esse exemplo foi um exemplo de proteína fibrosa, porque ela é formada basicamente de ramos, de fibras, enquanto existe a estrutura terciária globular. Ela se enrola muito mais, e ela é formada também por hélices alfa e folhas beta. Basicamente isso, eu diria. Mas essa é o terceiro nível de organização, e é a partir dele que a gente começa a ter funções. Como a gente viu, a estrutura fibrosa é o colágeno. O colágeno em si ele já tem funções no corpo, ele já compõe tecidos. E é a partir da estrutura terciária que as proteínas começam a ter funções para valer, digamos assim. Depois tem a estrutura quaternária. Estrutura quaternária, eu vou pegar diversas estruturas terciárias, sejam elas globulares, sejam elas fibrosas, eu vou juntar. Eu vou juntar diversos domínios proteicos. Que o melhor exemplo disso é a hemoglobina. A hemoglobina tem 4 grupos globulares. Isso aqui, cada um é um exemplo dela. Da proteína da hemoglobina. E aqui é como é que fala? Aqui tem a professora colocou um esquema geral para a estrutura primária, os aminoácidos juntinhos, só alinhados, bonitinho. Depois a proteína secundária, que ela começa a se enrolar, ou formar as folhas beta. A estrutura terciária, olha aqui. Essas coisinhas com a setinha são folhas plegadas, são folhas beta. A gente não precisa explicar isso, mas basicamente o sentido é denominado se a gente está indo para o sentido do grupo carboxílico ou do grupo amino. É isso que a seta indica. Enquanto essas partezinhas vermelhas são as cadeias alfa, as hélices alfa que se contorcem. Essa é a estrutura terciária, e existe a estrutura quaternária, que é a junção de estruturas terciárias para formar algo maior e algo aí sim com uma função muito bem definida, sabe? Ah, acho que é isso. Ah, e acho que algo que a professora pode pedir é o fato de que os ribossomos são quem produz, são a organela responsável por produzir proteínas.
Ribossomas, né, no espanhol, são os produtores de proteína e eles estão, às vezes, livres no citoplasma ou acoplados ao retículo endoplasmático rugoso.